o Trampos da Feira tá na área. Nosso tema de agora são as soft skills. O que é isso? São as habilidades relacionadas à personalidade de cada profissional. Como a habilidade de se comunicar, trabalhar em equipe, dar feedbacks, enfim, são diversas. Mas eu não vou falar muito não. Roda aí, editor! Então, Vital, explica pra gente, o que são as soft skills? Nada mais é, do que habilidades que as pessoas podem estar desenvolvendo para propósito profissional, pessoal, se tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor. Tá? De que maneira? Principalmente vinculado a habilidades de conhecimento, de transformação do seu comportamento. Então, são permeados nisso. Por exemplo, a proatividade é uma soft skill. O desejo de aprender, o desejo de buscar coisas novas é uma soft skill. A questão da, habilidade técnica ou um detalhismo em determinada coisa. Se aquele teu trabalho, aquela tua profissão, ou para você como pessoal, ser detalhista é algo importante, detalhismo é uma soft skill, não pode atrapalhar. Tá? Tem que fazer a medição ali da coisa também para que ajude e não atrapalhe. Então buscar, tem gente que diz eu sou perfeccionista. A depender da função, perfeccionismo pode ser uma soft skill, pode ser algo necessário para aquela função. Tá? E tem gente que coloca como algo ruim. Eu me deu um ponto de desenvolvimento, aí a pessoa fala eu sou perfeccionista. Aí você devolve, me dá um exemplo em que o perfeccionismo te atrapalhou. Se é ponto negativo, tem que me trazer um exemplo. Então, tanto pode ter um lado como o outro no desenvolvimento dessas competências, certo? Mas a intenção é que elas te ajudem enquanto pessoa e enquanto profissional. E acredito, tanto para mim quanto para quem está em casa, que às vezes é muito difícil a gente se autoavaliar. Fala, poxa, eu sou bom nisso aqui, mas preciso melhorar isso aqui. Como é que a gente pode fazer nesse sentido para poder desenvolver? Tirar a paixão. Muitas vezes a gente meio que apaixonado por aquilo que a gente está desenvolvendo, a gente esquece às vezes de ser crítico ou autocrítico na situação. Não é aquela questão de você ser um autocrítico para poder se vitimizar ou se rebaixar em determinadas situações, mas pega uma folha de papel, poxa, para eu ser um profissional melhor, para eu ser uma pessoa melhor, o que é que eu preciso desenvolver? Eu tenho um tal gestor, tal pessoa como uma referência nesta área. O que é que ela fez ou o que ela possui de características, de comportamentos que ainda me falta? Escreve, faz um roteirozinho e agora o seu plano de ação para poder buscar essas competências, buscar o desenvolvimento disso. Tá? Poxa, eu precisaria ser mais atencioso, ter mais foco nas coisas que eu realizo, não dispersar com facilidade. É se treinar para que isso aconteça. Tá? Então é um processo realmente de repetição diária, tá? Até que isso vire hábito e o hábito repetido ele vira comportamento. E quais são as principais soft skills que o mercado hoje avalia, que o mercado mais exige? Isso vai depender muito de cada tipo de vaga, Então, cada tipo de atividade ela vai ter ali um grupo de características, de competências diferentes. Mas o que a gente vem vendo em processo de recrutamento e seleção que a gente realiza, que meio que se repete, é a questão da disponibilidade. A pessoa está disponível e muitas vezes quando houve disponibilidade, a pessoa acha que é disponibilidade apenas de tempo, mas é disponibilidade até para aprender. Tá? Tem gente que não quer parar para aprender, acha que o que já sabe é suficiente e isso causa problemas no ambiente de trabalho, isso causa problemas também nos ambientes de relacionamentos. Tá? Então a questão da disponibilidade, a proatividade, a não procrastinação. Tá? Tem gente que o que puder fazer para deixar para amanhã vai fazendo e isso é prejudicial. A própria questão o foco nas atividades que eu já falei anteriormente, o foco em realizar as atividades com esmero, dedicação, tá? Tudo isso acaba sendo bem procurado pelo mercado de trabalho. E vocês, assim, como gestor, naquele momento da entrevista, como é que vocês avaliam isso? Pronto, aí a gente utiliza de algumas técnicas e ferramentas, dentro do processo seletivo, a gente sempre vai fazer a aplicação de algum tipo de teste. Por mais simples que esse teste seja, a gente está avaliando algum tipo de competência também ligado a ele. É um teste de Excel, tá? Mas naquele teste de Excel eu tenho uma pegadinha que verifica a atenção. Tá? Então eu tenho alguma coisa sempre vinculada na aplicação dos testes
A gente aplica também uma ferramenta de análise comportamental, que já traz para a gente um leque também de algumas referências de comportamentos que a pessoa pode vir a apresentar, tá? Não é uma bula de remédio, mas de dar um indicativo de norteador para o processo seletivo, tá? E além disso, a própria entrevista, tá? Durante a entrevista, o corpo fala, não é somente a pessoa que está falando. E nesse momento do corpo falar, muitas vezes a pessoa se entrega de algo que ela está criando, não vou dizer mentindo, mas que ela está criando ali para se autovalorizar. E a gente, aí faz uma pergunta diferente ou faz a mesma pergunta de uma maneira diferente, tentando trazer como situações abertas, pedindo exemplos do que ele já realizou ou não realizou dentro daquele contexto. E a gente vai tentando montar aquele quebra-cabeça, né, ali da situação do processo de seleção. E pelo que eu estou vendo, pela nossa conversa, a soft skills está muito junta, né? Na verdade, trata o fator psicológico também, né? O fator, a nuance comportamental e psicológica, ela anda ali muito atrelada, muito lado a lado uma coisa com a outra, né? Fatores psicológicos geram comportamentos. Então, se a gente pegar, levando para a área da psicologia, eu não sou psicólogo, mas levando para a área da psicologia, o transtorno obsessivo compulsivo, uma compulsão por algo, acaba sendo uma repetição de determinados comportamentos em um decorrer do tempo. E isso vai levando à questão do transtorno, que a pessoa ela pode muitas vezes não perceber que está acontecendo. Então, uma coisa meio que permeia a outra, os fatores psicológicos, os fatores comportamentais. Então, Felipe, a gente sabe que hoje é um mundo que está muito comunicativo, né? A gente sabe que a comunicação é uma das armas mais poderosas que se tem hoje. Mas por que ainda assim muitas pessoas não se comunicam bem? Em muitos momentos é muito girando em torno do medo. Porque, tipo assim, comunicar todo mundo comunica, né? Um bebê, quando ele quer comunicar que ele está com fome, ele simplesmente chora. Só que quando a gente começa a tornar essa comunicação um pouco mais complexa, que é a utilização das palavras para poder conseguir nos comunicarmos, muitos momentos a gente tem alguns bloqueios, alguns medos, alguns receios, principalmente de julgamento. Vou dar um exemplo. Durante toda a nossa vida, a gente é colocado em determinadas situações onde nos comunicarmos pode ser algo prejudicial, pode ser algo ruim. Sim. Vou dar um exemplo. Eu lembro, por exemplo, de experiência minha de quando eu era mais novo, minha mãe estava conversando com minhas primas, quando eu ia lá em casa, né? Minhas primas são mais velhas, minhas tias e tal, e aí eu queria me intrometer na conversa para poder conversar e tudo mais, e ela falava, olha, aqui é papo de adulto, não é papo de criança. Tradução, minha comunicação ali foi cortada. Então, e durante a vida a gente acaba passando por certas situações semelhantes a essa, que faz com que o próprio ser humano ele crie um bloqueio na mente dele de que, cara, se eu me comunicar, alguém vai me bloquear, alguém vai proibir de eu fazer isso e comunicar errado de certa forma. E quando a gente começa a pensar que no âmbito profissional, né, seja para a gente poder vender, se eu sou vendedor, seja para fazer uma consultoria, caso eu seja um consultor, seja em um momento, num colégio, por exemplo, para poder me apresentar, que eu vou estar me expondo na minha comunicação, isso querendo ou não ficar lá no nosso consciente. E a gente pensa em outro momento, como eu falei agora de escola, que o momento que a gente vai lá na frente da sala e a gente vai falar alguma coisa e o professor repreende, sabe? Ou fica ali retraído. Ou então você vai fazer uma pergunta e uma pergunta extremamente besta. O professor falou lá, responda aqui, 1 mais 1 é quanto? Você não sabe, você fala 3 e todo mundo dá risada de você. Então, tipo assim, quando a gente pensa no contexto social, num quesito de comunicação, existem muito mais situações que a gente é julgado por estar se comunicando. Tudo bem que eu falei 3 e eu errei, mas, cara, eu tô aprendendo, é normal. Só que a realidade é que o nosso cérebro não interpreta dessa maneira. A gente só interpreta que quando a gente nos comunica, quando a gente vai se comunicar, a gente está sujeito a erro, como eu acabei de errar aqui nesse exato momento. Só que o grande problema é que as pessoas elas têm medo do julgamento que vai vir de fora para dentro, sabe, das outras pessoas. Então hoje, o que eu poderia dizer de forma resumida, né, por que as pessoas têm medo de se comunicar, é principalmente em relação a isso. E assim, agora a gente olhando para o mercado, né, o quanto esse medo impacta nas pessoas que estão buscando emprego, ou até mesmo, vou mais longe, em pessoas que já estão empregadas e às vezes perdem aquela promoção que tanto queria, né? O quanto a comunicação impacta nisso. Uma coisa bem legal quanto a isso é que, tipo assim, se a gente parar para pensar, toda e qualquer profissão, ela, em algum momento ela vai precisar se comunicar.
né? Então, tipo assim, se você trabalha de frente ao computador, como eu trabalho, por exemplo, hoje, eu preciso me comunicar com os meus funcionários, eu preciso me comunicar com as pessoas com quem eu trabalho, com meus potenciais clientes. E quando a gente para poder pensar nisso, que todo o trabalho que você tem é com pessoa para pessoa, você não saber se comunicar ou ter receio de se comunicar, te coloca numa situação muito desfavorável. Por exemplo, você falou do emprego. Quando você vai para uma entrevista de emprego, normalmente, aquele momento dali é o momento que você está analisando a empresa para ver se é um local bom para poder trabalhar, mas a empresa também está te analisando para poder saber se você se enquadra dentro da profissão que ele quer atuar. E em alguns momentos, você não saber se comunicar, e não é nem saber se comunicar, é você ter receio, é você ficar muito receoso, é você não falar simplesmente por medo do julgamento. Aquele nervosismo. Aquele nervosismo pode impedir de você mostrar o seu potencial como profissional. E em alguns momentos, a análise que vai ser feita de você é que talvez você não é tão competente assim. Simplesmente porque você não se comunicou. Não tem nada a ver sobre a sua habilidade. É sempre hipotético. Você é um ótimo pintor. Mas se você não soube se apresentar naquele momento, talvez você não seja escolhido porque você não soube apresentar isso, né? O seu diferencial, aquilo que você tem de diferente. E hoje em dia, eu posso até começar a falar e você completa, acredito que muitas pessoas também têm aquela questão da especialização, né? É bom você se especializar para ser fera naquele assunto, né? Para falar bem sobre aquilo, né? Sim, e aí vem uma coisa legal, né? A gente estava falando um pouco dos bastidores, porque as pessoas têm medo, né? Sim. Em muitos momentos é simplesmente porque não sabem o que falar, principalmente. Eu não sei o que falar, porque aí eu vou dar exemplo hipotético. Uma pessoa me convidou, o meu professor na faculdade me convidou para eu poder fazer uma apresentação sobre determinado trabalho. Se eu fico com medo de falar, pode ser duas coisas. Eu posso estar com receio de julgamento dos colegas ou até mesmo do professor, é uma possibilidade, só que também tem uma outra coisa, que é eu estar inseguro sobre aquilo que eu vou estar falando. Então, por exemplo, se é sobre um tema X, por mais que eu tenha estudado, obviamente eu não dominei todo aquele tema. Talvez o professor me deu uma semana, nem que ele tenha me dado um mês que seja, mas eu não domino aquele tema, é algo novo para mim. E eu me colocar naquela situação envolve aquilo que eu falei no início, né? De eu estou me colocando em uma situação de risco, das pessoas me julgarem. E quando a gente parar para pensar, cara, eu, por exemplo, né, tenho muita dificuldade em falar em público, tenho muita dificuldade em fazer uma apresentação, tenho muita dificuldade de chegar numa moça e me apresentar para poder trocar uma ideia que seja. Mas por que isso não acontece quando eu estou com meus amigos? Porque eu estou num ambiente seguro. E aí envolve aquilo que eu falei, saber o que falar. Quando eu tô com meus amigos, cara, eu vou falar sobre qualquer coisa, qualquer besteira, sei lá. A gente vai falar sobre o Homem-Aranha. Cara, e se acontecesse uma luta do Homem-Aranha na praia? Iria se dar muito mal, porque ele não tem onde jogar teia. Sabe? Então, é algo extremamente aleatório, mas eu tô seguro naquilo, porque eu sei que eu não vou ser julgado. Então, quando a gente pensa nas pessoas no dia a dia, e ela é colocada em situações onde existe a possibilidade de ser julgado, o desconforto acaba surgindo, né? O medo acaba surgindo. Mas então, Felipe, quais dicas, né, você daria para essas pessoas que querem se comunicar melhor, que querem se dar melhor no mercado de trabalho, querem conseguir aquela promoção? Se eu vou me comunicar para um público, eu vou me comunicar para alguém, eu vou me colocar em uma situação onde eu vou precisar falar e aquilo pode me trazer insegurança, eu sempre vou trabalhar esses três lados. Primeiro, o eu, então, como é que eu posso estar bem? Seja na forma como eu vou falar, seja a forma como eu estou vestido, porque querendo ou não, às vezes, em alguns momentos, a forma como a gente está vestido, e isso eu não estou falando se eu estou bonito ou se eu estou feio, mas se eu tiver com uma roupa, por exemplo, que eu, Felipe, por exemplo, não gosto, ou se eu tenho uma roupa especial e eu posso utilizar naquele momento, claro que se a sua roupa especial é um desenho de anime grandão e você vai para uma entrevista de emprego, não rola. Mas se você está numa roupa onde você se sente confiante, se você está portado de uma forma que você se sente confiante, já é muito bom. Segunda coisa, sobre o que você vai falar. Cara, conheça bastante sobre o assunto, não é conhecer muito, é saber sobre aquele pouco que você vai estar se comunicando. Beleza, eu vou falar sobre tal assunto, vou falar sobre um carregador, vou falar sobre a minha jornada de trabalho. Cara, dá uma estudada, pensa um pouquinho sobre isso, busca algumas referências, ouve um pouquinho. E terceiro é saber para quem você está falando. Porque em alguns momentos, o que acontece é, você está ali falando, se você está falando em público, por exemplo, você fala para a pessoa está assim. Você sabe que ela não está entendendo nada. Porque a linguagem que você está utilizando não é a mesma dela. Ou você está sendo muito técnico, ou muito prolixo, enfim. Então, eu acho que trabalhar esses três pilares são essenciais para uma comunicação assertiva. Felipe, onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Bom, hoje tem o meu Instagram, que é o @FelipeFontesOficial, e as outras redes sociais também são a mesma coisa. Acaba tá indo um pouquinho em toda. É isso, pessoal. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, que a gente volta já já.
Já voltamos e eu aproveitei o intervalo para gravar um vídeo aqui para as redes sociais. Afinal, nosso tema de agora é social media, um tema que está bastante em alta, porque todo mundo está usando as redes sociais aí, seja para trabalho, seja para o seu negócio, seja para empreender também. E é sobre essa profissão que a gente vai falar agora. Roda aí! E eu tô por aqui, continuo gravando meu vídeo. Começa gravando os potinhos de luz. Olá, meus potinhos de luz. Hoje eu vim trazer uma mensagem para vocês muito importante. Explica pra gente um pouco, o que é social media? Social media é um profissional que gerencia as redes sociais do profissional. Mas a gente não só faz a programação de posts, né? Nós também fazemos todo um planejamento, toda a elaboração de estratégia para o profissional, executamos também toda essa parte dos planejamentos que são através de gravações, confecção dos cards, e tudo que estiver envolvido no objetivo do profissional. Então, ou seja, um profissional ele te procura para você mexer nas redes sociais dele e através disso requer um planejamento. A gente produz conteúdo com base no segmento do profissional, né, que está o contratante, e alimentamos as redes sociais dele, né, com estratégia, com um objetivo determinado e assertivo para que ele tenha resultado com a rede social dele. E a partir disso ele é mais visto, ele é mais valorizado, é mais procurado. Quando um profissional te procura, geralmente como é que funciona esse planejamento, esse primeiro contato de vocês? Quando tem essa procura, primeiro eu faço uma reunião, que é a reunião de briefing, que eu vou colher todos os elementos que eu preciso para apresentar a proposta comercial para esse assessorado. E também identificar como que a gente vai realizar esse trabalho, quais são os objetivos, as metas do profissional, para depois a gente fazer uma série de pesquisa, de análise de mercado e posicionar o profissional de uma forma diferente. E hoje, assim, você é nichada, tem algum público específico? Eu trabalho, 90% dos meus clientes são da área da saúde e da estética. Então hoje eu estou muito segmentada nessa área e não tenho pretensões de trabalhar com outras áreas. Tipo assim, você tem seu público específico. Você acha que isso é bom? Sim, hoje é muito importante a gente ter uma audiência no digital, porque independente da área que a gente esteja, né, que a gente seja no momento, você, por exemplo, eu migrei, né, da advocacia para a profissão de social media e já ter uma audiência no digital colaborou muito para que eu tivesse sucesso hoje também, né, nessa área. E você acha que muitas pessoas ainda perdem esse tempo, Fernanda, assim, de não jogar cara, não botar cara nas redes sociais? Sim, hoje cada vez mais as redes sociais ela é um cenário em que colabora, né, com o profissional para que ele seja mais valorizado, para que ele conquiste a sua audiência, que faça a sua comunidade. E tem pessoas que ainda assim, ainda não gravam, ainda não produzem conteúdo e deixam de ganhar uma fatia, né, do mercado dentro do digital. E, por exemplo, quando o cliente chega para você e ele tem receio de gravar ou não quer gravar, como é que a Fernanda lida com isso? Como é que ela faz para mudar essa visão do cliente? Bom, aí eu tenho toda uma metodologia para trabalhar com esses profissionais que chegam até mim com a queixa de que não conseguem gravar, de que não conseguem abrir a câmera e falar para a câmera, né? Porque tem receio de julgamento, tem vergonha. Então, é toda uma metodologia, né, em que eu pego na mão mesmo do profissional, que a gente devagarzinho vai gravando os conteúdos, aí eu vou estudando o perfil comportamental do assessorado para que eu consiga extrair dele o melhor, né? Eu acredito que você que trabalha já deve ter ouvido muita gente falar assim, trabalhar com Instagram é fácil. É fácil, Fernanda? Não é fácil. Tem toda uma dinâmica, você tem que se dividir, né? Porque são muitas atividades, fazer análises, programar os posts, fazer reuniões, gravações, pesquisas, porque não tem elaboração de conteúdo se você não pesquisa antes.
Então é bem dinâmico, é um pouquinho corrido, mas é satisfatório. Vale a pena. Vale a pena. E como é que tá esse mercado aqui em Feira? Hoje em Feira é um mercado muito bom, né? A profissão de social media. Muitos profissionais estão procurando esse serviço para colocar, né, para gravar, colocar sua imagem nas redes e com isso ter resultado, ter mais procura. Tem uma parcela de profissionais que estão se dando conta disso agora, né, em 2023. Tem outros profissionais que já estão desde 2019, que estão dando continuidade, né, ao trabalho, mas está um mercado muito bom. E você acha que agora as pessoas acordaram realmente para o digital? Sim. Hoje tem muitos profissionais que estão procurando, né, hoje em 2023 está sendo minha maior procura de profissionais em relação ao Instagram, ao digital, às redes sociais, porque estão percebendo que os outros colegas estão se movimentando também, então tem a necessidade também de produzir conteúdo, né, porque você vai ficando para trás, você vai deixando de ser visto. Então hoje, nesse ano, em 2023, está tendo muita procura. Por exemplo, você pegou um médico agora, você costuma olhar o que os outros médicos estão fazendo, até em questão de comparação, para fazer melhor, para tentar não fazer igual? Sim, a gente precisa fazer uma análise de mercado dos profissionais que já estão se posicionando para que a gente consiga trazer um posicionamento diferenciado para esse profissional. Então, sim, a gente faz uma análise de mercado, né, da concorrência, a gente estuda os conteúdos que mais estão performando bem no Instagram para adaptar e trazer para o Instagram do profissional. Para ser um social media, o que é que não pode deixar de fazer? De ter conhecimento e habilidade com produção de conteúdo. É necessário você ter expertise, né, em estratégias para que você não seja só um fazedor de post. E a gente está chegando ao final, deixa aí suas redes sociais, né, para quem quer conhecer seu trabalho, quem quer dar uma olhadinha lá. Bom, meu Instagram é soufernandamartinez e estou sempre por lá produzindo conteúdo para ajudar todos os profissionais a produzirem conteúdo nas mídias sociais. É assim. Então, Tami, como é que você começou com o social media? E muita gente ainda não entende que do nada eu apareci como social media. Eu sempre tive uma vontade de trabalhar na área de publicidade, na área de criação, por conta também de meu pai, né, que é da imprensa. Bem novinha, com 15 anos, eu cheguei a ser aprovada em artes visuais na UFRB, que não era tanto assim publicidade, mas já era um início, porém não fui fazer. E aí acabei me formando em gestão pública, atuei na área por 2 anos, porém era algo que eu comecei a perceber que não, acho que isso aqui não é pra mim. Eu voltei para resgatar aquele sonho antigo de trabalhar com publicidade. E foi justamente na época que o Instagram, que era uma coisa que você postava sua vida pessoal, momentos felizes e tudo mais, começou a virar trabalho. Acho que é uma coisa que ninguém imaginou que o Instagram, uma rede social, um dia pudesse ser o trabalho de alguém. E aí no ano de 2022, no início do ano passado, eu decidi fazer outra faculdade, né? Literalmente lascar o meu diploma de gestão pública, que eu suei para conseguir, mas eu falei assim, não quero mais, eu quero ir para outra área agora, e comecei a trabalhar a estudar marketing, né, uma nova faculdade. Como é que você vê hoje esse mercado aqui? O trabalho do social media se tornou uma coisa imprescindível, né? Todo mundo hoje precisa de uma rede social bem feita, estruturada, de uma rede social agradável, você entrar ali e você entender sobre o que está falando, sobre o tipo de produto, sobre o tipo de serviço que a pessoa oferta. Então isso se colocou como uma demanda muito grande na atualidade, porém as pessoas ainda veem isso com a simplicidade de dizer, é só fazer um postzinho. Existem muitos memes da área da gente que falam assim, é só um postzinho, mas não é só um postzinho. Por trás daquele postzinho existe todo um trabalho de estudo, de você entender o seu público-alvo, de você conseguir passar uma mensagem, de você mostrar o seu produto da melhor forma possível, o seu serviço, ou você se mostrar, porque tem pessoas que têm uma carreira que precisa ser mostrada na rede social. Inclusive, acredito que na Bahia, Feira de Santana, mas a Bahia ainda não tem muito essa cultura de valorizar essa profissão. Porém, em estados como São Paulo, você vê social media ganhando muito bem. Fora do Brasil, nem se fala. É muito comum ter agências brasileiras de social media que atendem clientes do Paraguai, da Argentina, porque essas pessoas, elas simplesmente querem um trabalho bem feito e vão lá, quanto é? Pronto, tá aqui, pago e
você só entrega. Como é que funciona esse processo criativo, né? Tipo assim, você pegar uma empresa ou algo, você pensar naquele conteúdo, como é que você faz no seu caso? Isso é muito comum, o cliente procura a gente e fala, não, eu quero que você cuide da rede social da minha empresa. E ele acha que com 48 horas eu vou entregar tudo pronto. E não é assim, né? A depender do nicho que a gente vai trabalhar, precisa que você entenda sobre o que você vai falar, né? Se você não entende de festa, por exemplo, não adianta você chegar de uma hora para outra e querer fazer uma rede social de uma festa, porque você não vai entender aquele mundo, aquela realidade. Então a gente sempre faz um estudo da área que vai se trabalhar e daí começa. Eu particularmente gosto de sempre observar quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos daquela empresa. Porque todo serviço, toda pessoa, toda empresa, ela tem características muito boas. A gente transforma essas características de uma maneira a elas serem atrativas na rede social. Então a gente sempre bate um papo com o dono da empresa ou com o profissional. O que é que você quer que esteja na rede social? Quais são os valores que você quer passar? Qual é a sua intenção? Qual é a sua intencionalidade? Você quer vender? Você quer promover uma ação específica, uma data específica? E a gente cria um conteúdo, né? Normalmente esses conteúdos são no intervalo de 30 dias. Sim. E aí cria esse conteúdo, faz todo o planejamento de que dia, qual é o tipo de post que vai sair, é um vídeo, é uma foto, a gente vai fazer tal interação de history, a gente cria esse conteúdo, coloca isso em um planejamento e vai para as outras partes, que é o design, vai desenvolver as artes que precisam, se precisar de captação de conteúdo, aí sim o social media pega o celular dele e vai lá gravar com o cliente, né? Porque assim, a gente tem realmente um olhar diferenciado. No caso assim, você planeja 30 dias para o cliente, mas geralmente assim, você fecha pacotes, vamos supor, por 3 meses com tal cliente, fala, ó, vamos fazer aqui 3 meses, como se fosse uma experiência mesmo, tá? E a gente começa e aí prolonga. Como é que funciona os contratos? Em 30 dias é um período muito curto para a gente entregar resultado para um cliente. Porque às vezes, por aquela rede social não está sendo cuidada, está sendo feita de qualquer forma, vai acontecer de eu chegar aqui, pegar a rede social do cliente e falar, ó, tua rede social, infelizmente, a gente vai ter que fazer uma nova, porque o engajamento tá muito ruim, eu vou passar aqui 1, 2, 3 meses tentando recuperar o seu engajamento e não tem nada que eu faça que vai te ajudar. Uma situação muito curiosa e que aconteceu muito justamente no início do boom do Instagram é que muita gente participou de sorteios, muita gente comprou seguidores, então assim, isso é caixão e vela para sua rede social. E eu sou bem honesta em dizer ao cliente, ó, eu não consigo salvar a tua rede social, vamos fazer uma nova do zero. Porque o que é que acontece? Dentro da rede social existem seguidores e você comprou seguidores que não existem. São apenas contas que estão ali, mas aquelas contas elas estão mortas. Elas não têm nenhum tipo de atividade dentro do teu perfil. Aquelas contas aumentaram o teu número de seguidores, mas elas não curtem a tua postagem. Elas não comentam a tua postagem. Então elas estão ali paradinhas só fazendo um volume. Quando eu postar um conteúdo que você tiver um número muito grande de seguidores e aqueles seguidores não interagirem, o Instagram vai entender que você tem 10 mil seguidores e só 100 pessoas interagiram, teu conteúdo não é relevante. Então, sua postagem vai deixar de ser entregue. Aí o que acontece? Você não consegue entregar resultado para aquele cliente, ele vai achar que o seu trabalho que não presta, mas na verdade a rede social dele já estava morta e eu não tenho como salvar. Para quem quiser virar chave, onde é que pode encontrar a Tami? É só me procurar no Instagram, inclusive a curiosidade que você perguntou sobre o meu arroba do Instagram, que é @chamaatami, @chamaatami. Muito tranquilo, por quê? Porque chama a Tami, se você tá com problema na sua rede social, se o seu Instagram não tá muito legal, você tá desesperado, você não sabe nem o que fazer, chama a Tami que ela resolve. Pessoal, é isso, o trampo está chegando ao fim, mas eu conto com vocês na próxima semana. Beijão! Tchau.